Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Amém. Querida igreja, essa palavra que Deus nos trouxe hoje, nós não podemos sair daqui sem olhar para a nossa própria vida, ver como é que nós estamos diante daquilo que Deus quer nos comunicar nessa oportunidade. Tesouros em vasos de barro. Esse vaso de barro sou eu. Quando fala desse vaso, dessa estrutura simples, esse barro da terra, fala justamente do material que nós fomos feitos. O homem, Adão, foi feito do pó da terra, do mesmo material que se faz um barro. E esse pó, material comum, é um material sujeito às suas fraquezas, como assim o é um vaso. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos as nossas próprias limitações, as nossas próprias fraquezas. Muitas vezes nós somos desafiados por Deus para aceitarmos seus desafios, para fazermos alguma coisa para Deus, como o irmão Gerson falou aqui. Muitas vezes a liderança da igreja nos chama para fazermos alguma coisa para Deus. E nós olhamos para nossas próprias condições e nos percebemos como um barro, como um material qualquer, sem valor. Mas a Bíblia diz que ainda que nós sejamos como vaso de barro, Deus colocou um tesouro dentro de nós. E que tesouro é esse? A totalidade daquilo que Deus nos concede em Cristo Jesus. Deus mesmo diz a palavra de Deus na boca de Cristo que Ele viria e habitaria o nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Todas as promessas de Deus estão a nosso dispor. A mente de Cristo está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Para que isso? Para que esse vaso que é de barro carregue dentro de si um tesouro maravilhoso. E diz ainda a continuidade desse texto: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque o barro vai ser sempre barro, mas o poder é de Deus. Por isso, quando nós somos desafiados por esta palavra, nós temos que responder ao Senhor dizendo: sim, Senhor, ainda que eu seja barro, eu sei que Tu tem depositado um tesouro na minha vida. Eu gosto de trazer um exemplo quando eu penso nisso, de que Deus, ainda que nós sejamos pessoas falíveis e fracas, Ele escolheu justamente a nós para sermos porta-vozes da Sua palavra. Os anjos queriam ser mensageiros das boas novas, mas Deus atribuiu esse compromisso à igreja, nós que fomos salvos, nós é que anunciamos a palavra de Deus. Só que Deus nos capacita para isso. E o exemplo que eu gostaria de trazer, para que a gente pudesse perceber a grandeza desse tesouro que está em nós, é o exemplo dos dons do Espírito Santo. Nós somos pessoas comuns, cheias de falha, eventualmente pecando, mas quando Deus resolve nos usar, Ele manifesta um dom do seu Espírito, nós percebemos a grandeza de Deus na nossa vida. Você sabe por que Deus é Deus? Por que nós chamamos Deus de Deus? Porque Ele tem qualidades, atributos exclusivos dele. Deus é Deus porque Ele é onipotente, nós não somos. Ele é Deus porque Ele tem todo o poder. Ele é Deus porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus porque Ele é onipresente, o seu Espírito enche os céus e a terra, diz a palavra do Senhor. Ele é eterno, não tem princípio nem final de dias, por isso Ele é Deus. E usa poderosamente nas suas mãos o que Deus não pode fazer na sua vida, que já tem anos de fé, anos de oração, anos de leitura da palavra de Deus. Você precisa aceitar o desafio de Deus, porque vasos de barro somos todos nós. A diferença é se nós conseguimos acreditar que Deus pode pegar esse vaso e usar nas suas mãos. E o desafio de Deus hoje para nós é esse:
também